Ei, e aí? É impressionante como aqui no Brasil a gente não consegue ficar sem dar opinião sobre absolutamente tudo. Não importa. Não importa qual é o tema. Se é futebol, política, BBB, moda e o mais cobiçado, a vida alheia. O brasileiro sempre tem alguma coisa a dizer. E o mais interessante é que a galera não é especialista. A gente não é especialista no assunto, a gente só gosta de dar a nossa opinião sobre as coisas. Mas o porquê que a gente é assim? É cultural esse negócio? É o que é? Tá na nossa veia? Ou a internet só amplificou o que já existia? Ó, a verdade é que dar opinião sempre fez parte da nossa cultura. É só você parar pra pensar, isso não é nenhuma novidade. Lá atrás, nas rodas de samba, ou nos cafés, o brasileiro já estava ali, trocando ideia, debatendo, opinando sobre tudo que é tipo de assunto. Acho que é até um jeito da gente se conectar, dar a nossa visão de mundo e muitas vezes ver se alguém concorda com a gente. Acredito que, de algum modo, isso nos dá uma sensação de pertencimento, como se, ao dar a opinião, a gente se colocasse em algum lugar, como se a nossa voz realmente importasse. E vamos desmistificar uma coisa: não existe essa história de que o brasileiro é só fofoqueiro. Claro que a gente tem o nosso lado curioso, mas acho que isso vem de uma coisa boa. A gente é um povo muito expressivo, a gente gosta de compartilhar o que pensa, de trocar ideia, discutir. E isso não é só em casa ou com os amigos. Quando você olha as redes sociais, você vê o quanto isso você vê o quanto isso ficou amplificado. A internet, especialmente, deu um megafone para todo mundo. Cara, você abre ali o Twitter, é só o que tem a gente esbanjando as suas opiniões. Isso é muito interessante. No Instagram, nos comentários das publicações, todos esses espaços viraram palco onde a nossa opinião tem vez. E muitas vezes vira quase que uma obrigação. Pensa bem, não é só sobre o que você acha de política, de futebol ou de qualquer outro assunto quente. A sensação de participar, de contribuir para uma discussão, acho que deve ser quase viciante. Eu nunca entrei numa discussão na internet, não gosto dessas coisas. Eu gostava nem de falar sobre as minhas opiniões, mas tem gente que tem um vício, que entra em discussão na internet que nem sabe muito bem sobre o que é que tá falando, mas aquela vontade de dar opinião é tão grande que a discussão acaba acontecendo mesmo assim. No fundo, acho que a nossa necessidade de opinar vem de uma mistura de fatores. É um jeito de validar nossa visão de mundo e de sentir que estamos de alguma forma inseridos em algo maior. Certo? Quem nunca estava lá numa mesa de bar e deu opinião sobre o jogo do dia que estava passando lá na TV? Ou então aquela opinião sobre a novela. No Brasil, opinar é quase um esporte. E claro, com a internet, esse esporte virou profissional. Todo mundo agora tem uma plataforma para se expressar, para compartilhar o que pensa. E é isso, o brasileiro ama opinar. Um dos exemplos mais recorrentes, que eu acho que todo mundo já teve acesso a alguém falando, é o mais clássico, né? O futebol. Não tem jeito. O brasileiro, no fundo, se acha especialista em futebol. Calma, que eu não tô generalizando. Eu sei que tem gente que não gosta de futebol. Mas a maioria, sim, ali gosta de assistir. E não importa se você nunca tocou numa bola, se você nunca esteve presente em um jogo, se você só assiste os jogos de casa. Quando a seleção tá em campo, todo mundo tem algo a dizer. Ah, o técnico não presta, não bota tal jogador, que o esquema tático dele é terrível, que tal jogador não sabe jogar, que a culpa é do juiz. Eu me incluo um pouco nisso, tá? Já dei muita opinião no meio de jogo, sendo que, na real, eu nem sei direito como funciona o negócio lá. Mas é como se no momento a opinião fosse mais importante que o resultado. Acho que isso é parte do nosso jeito de viver a paixão. A emoção fala mais alto que o conhecimento técnico. Isso faz parte da nossa existência. Agora, outro exemplo que me chama bastante a atenção é quando surge uma polêmica na internet, principalmente, né, nas nossas redes sociais. Não importa o assunto, as opiniões começam a pipocar por tudo quanto é lado. Às vezes uma notícia, uma celebridade ou até algo trivial vira o suficiente para que todo mundo tenha uma opinião. Até a minha avó do interior tem opinião. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas não estão nem aí para os fatos. Elas só querem mesmo mostrar que estão presentes na conversa. Eu já vi muitos em um momento de pura empolgação postando algo no Twitter ou no Facebook, mesmo sem ter todos os dados ou uma visão clara sobre o tema. É mesmo só para falar e um pouquinho de Maria vai com as outras, que quando vê que tem muita gente comentando sobre tal assunto e tem tal opinião, às vezes acaba tendo a mesma opinião apenas por, né, ser Maria vai com as outras. Acho que isso reflete muito da nossa cultura de agora, de ser rápido, de estar dentro da conversa, de não perder a oportunidade de dar a nossa opinião.
Mas, por outro lado, essa vontade de opinar sempre pode ser um problema. E aqui entra uma reflexão mais pessoal. A gente precisa aprender a ouvir mais. Sério, porque no fim das contas, o que estamos fazendo ao opinar sem saber, ou opinar só por opinar, é criar uma bolha de informação onde a nossa voz acaba abafando a de outras pessoas. Acho que o mais difícil pra gente é reconhecer quando uma opinião não tem base. Quando ela é só um reflexo do que achamos ser certo, entre aspas, mas sem se preocupar com o impacto ou com os outros pontos de vista. Eu fico pensando que talvez, a gente esteja em um momento de transição. A internet, que antes era uma função de troca de ideias, de conhecimento, ela virou um palco onde muitas vezes a opinião se tornou mais importante que o diálogo real, de debater realmente, sabe? E tem gente muito escrota quando quer dar sua opinião, entre aspas. Que a gente vê que não é só uma opiniãozinha, é muito, às vezes é muito ódio carregado por trás. E aí quando você se dá conta, todo mundo tá dando opinião sobre tudo, mas ninguém realmente tá ouvindo ninguém. Mas tem outro lado também, né, porque acho que até um lado bom, porque as opiniões, mesmo as mais malucas, ajudam a gente a refletir, pelo menos a mim. Elas nos forçam a pensar sobre a nossa própria visão de mundo. No fundo, é isso que faz da opinião uma parte tão vital da nossa comunicação. Quando a gente fala, estamos tentando entender e talvez até mudar um pouco o nosso ponto de vista, pelo menos seja aberto, tá bom? Porque eu acredito que isso nos ajuda muito a nos desenvolver, ser abertos a novas opiniões. Quando você estiver com alguém e você tem uma opinião e aquela outra pessoa tem outra opinião, esteja aberto a ouvir a opinião da outra pessoa. Não leve a sua opinião como, claro que você tem que ter suas convicções, mas não leve a sua opinião como uma verdade absoluta. Escute também os outros. Isso é algo que pra mim é bem típico do brasileiro. A gente gosta de debater, gosta de trocar ideia, gosta de fazer a nossa voz ser ouvida. E por mais caótico que seja, eu acredito que isso nos torna um povo mais engajado com o que acontece ao nosso redor. Agora tem um outro lado dessa história. E sinceramente, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Nem todo mundo vê com bons olhos essa nossa mania de dar opinião sobre tudo. Tem gente que acha que os brasileiros exageram, que a gente opina demais e pior, opina sem saber direito do que tá falando. E às vezes no calor de uma conversa, você acaba dando um pitacozinho sobre algo que nem é da sua conta. Isso, claro, pode gerar discussões vazias e até um pouco de desinformação. Porque o que acontece é que as opiniões muitas vezes vêm carregadas de preconceito ou até de falta de pesquisa. Não é difícil ver alguém falando sobre política, por exemplo, sem nem entender o que está por trás das decisões que estão sendo tomadas, sem nem entender e nem querer ir atrás de entender. E isso sinceramente me incomoda, porque o fato de eu ter uma opinião não significa que ela seja necessariamente válida ou fundamentada. Mas ao mesmo tempo eu entendo o ponto de vista contrário. Tem muita gente que diz que ao opinar, o brasileiro está criando um espaço de diálogo, mas ao mesmo tempo eu entendo o ponto de vista contrário. Tem muita gente que diz que ao opinar, o brasileiro está criando um espaço de diálogo e de engajamento. Eu até concordo, em parte. A verdade é que o ato de opinar pode ser uma forma de expressar nossa identidade e de participar ativamente das discussões sociais. No Brasil, a gente não tem medo de expor nossas ideias, e muitas vezes isso gera um tipo de debate saudável. Outras vezes não, mas, bom, as opiniões, mesmo que às vezes um pouco aficionadas ou superficiais, nos forçam a ouvir um ao outro, a refletir mais profundamente sobre o que estamos dizendo e, quem sabe, até mudar nosso ponto de vista. Eu diria que a verdadeira questão é o equilíbrio. A gente tem que aprender a equilibrar. A ouvir mais e a opinar menos, mas de forma mais consciente. Quando a opinião se torna só uma forma de aparecer, ela perde seu valor. E sabe o que é engraçado? Todo esse barulho de opinião, ao mesmo tempo, não impede que muitas vezes a gente acabe se fechando em nossas próprias bolhas de pensamento. Eu, pessoalmente, já percebi que me sinto atraída por pessoas que pensam como eu. E às vezes caio na tentação de só opinar com quem está na mesma página. E isso é um reflexo de algo muito maior. Aqui, no Brasil, muitas vezes a gente opina não para aprender, mas para reafirmar o que já sabemos, quando na verdade deveria ser extremamente o contrário. Opinar contra a pessoa é saber ouvir a opinião divergente e aprender com ela e ela aprender com você e vice-versa. Não é para reafirmar o que a gente já sabe. Porra, que egoísmo, hein?
Por isso eu acho que a grande chave é essa, não é só sobre dar opinião, mas também sobre saber quando calar, quando ouvir e quando buscar mais informações antes de se jogar na conversa, sabe. Afinal, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a melhor forma de opinar é muitas vezes as que vêm depois de escutar de verdade. Eu pessoalmente tento ser mais consciente sobre minhas opiniões. Eu não sou muito de falar não, mas quando eu falo eu tento analisar, sabe. Principalmente quando eu sei que é um assunto delicado ou quando sinto que estou apenas quase falando por falar. E eu não gosto desse negócio de falar por falar. Quando eu não tenho o que falar eu fico calada mesmo, não gosto de ficar inventando não. E eu vou te dizer, é difícil. Tem dias que a vontade de opinar é tão forte que é quase irresistível. Mas a gente percebe que ao ouvir mais e ponderar melhor, as nossas opiniões podem ficar mais construtivas, mais fundamentadas. Eu amo fazer isso. Então, meu convite para você é: opine sim. Você tem que falar mesmo o que você acha e tal. Mas antes, pare um pouco e reflita. Escute mais, busque mais informações e aí sim você se joga na conversa. E aí, o que é que você acha dos brasileiros, das pessoas mesmo, assim, no geral? É isso que eu tinha para dizer. Opina aqui embaixo. Ô, comédia.